No final da nossa conversa lá com os líderes, o Rubão, cadê o Rubão? Está por aí, Rubão? Ah, o Rubens está viajando. Então, o Rubens, no final da nossa reunião com os líderes, o Rubens ele fez uma proposta. E, na verdade, mais do que uma proposta, ele queria falar sobre o assunto. Se ele estivesse aqui, talvez até ele falaria. Ele queria falar sobre um tema difícil. Ele queria falar sobre ofertas, sobre dízimos e ofertas. Ele falou que, uma vez que toda vez que a gente reúne a igreja, não pede oferta, não fala de oferta, toda celebração, a gente nunca toca o assunto, ele manifestou um cuidado. Ele falou, é provável que as pessoas, entre nós, não conheçam o assunto, não dominem o tema. Né? Nós temos uma apostila chamada Toda a Honra, que tem um conteúdo assim, bem amplo sobre o assunto. Né? Mas eu pedi aos irmãos uma oportunidade, falei, não pretendo, inclusive, nem ensinar aqui sobre o assunto. Mas eu queria refletir com vocês sobre uma coisa que aconteceu coincidentemente ou providencialmente naquela semana. Qual foi? Nessa busca de local para fazer reuniões, porque agora, não tendo evento, vai ter que ter mais locais para reunião, o que aconteceu? A gente visitou um grupo que anda-se muito parecido com a gente. E os irmãos lá tinham um salão muito grande, muito bom e muito grande, e eles estavam sublocando o salão para fazer reuniões e tal, com tudo montado já, caixa de som e tal. E conhecemos os líderes, os pastores ali. E foi muito interessante a frase que o pastor citou uma frase e me veio à mente, na hora que ele falava, algo mais ou menos assim. Algo está muito errado, me veio à mente. Algo está muito errado quando se ensina contra o legalismo dos dízimos e as arrecadações da igreja caem. Porque era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que estava tornando todo o projeto dele um negócio, né? Porque os dízimos tinham caído. Ele nos explicou que ele pregava contra, não contra o dízimo, porque isso está errado. Ele não pregava contra o dízimo, ele prega contra o legalismo do dízimo. Ele prega contra o legalismo. Por quê? Porque é uma corrente, isso nunca é novo, mas com o advento da internet sempre é mais forte. Qual é? Sempre tem gente ensinando que o dízimo é uma coisa que não se aplica mais à vida da igreja. É? Eu acho que foi o único que conversei com ele mais intensamente, né, que eu tentei entender como é que ele pregava contra o legalismo e caía as ofertas. Porque isso não está correto. Né? Porque se ele está dizendo que a igreja primitiva vivia uma coisa diferente, a igreja era abundante. Então, o que está errado? O que fracassou no ensino dele? Né? E foi isso que me veio à mente. Eu falei, o cara está falando que ele ensina contra a lei do dízimo, mas o que a igreja está praticando? Para cair tanto as entradas. Então, ele está ensinando o que para essa gente? Né? E aí me veio um pensamento, eu não sei quantos aqui vão me alcançar. Eu não sei quantos de vocês vão me entender. Por quê? Porque talvez esse seja um tema mais difícil. Por que difícil? Porque talvez dependa de um conhecimento maior teu das Escrituras. Eu posso falar uma coisa aqui que você não tem a menor noção, mas eu vou tentar assim mesmo falar. Tenha paciência comigo aí. Se você não entender bem, depois tu procura a tua liderança. Esse cara, eu não entendi nada que o Frank falou grego. Mas eu pensei o seguinte, eu pensei que algumas pessoas estão entre a lei e a graça. Eu tenho visto gente que está entre a lei e a graça. O que é uma pessoa que está entre a lei e a graça? É o seguinte, é alguém que combate a lei. Que vai lá e diz, mas isso é da lei, a lei, a lei, a lei. Mas tu olha para a pessoa, não vê ela em lugar nenhum da graça. Não vê na graça. Por exemplo, quando você ensina sobre lei e graça, existem verdades que você não pode escapar dela. Primeira, que Jesus Cristo, nosso Senhor, cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. É inegável. Vocês creem nisso ou não? Quem conhece a Bíblia sabe. Jesus disse, ele não disse que ele veio para cumprir toda a lei. Depois a gente pode botar os textos.
Segunda verdade, diga comigo que o Senhor Jesus, vamos juntos, que o Senhor Jesus, para te acordar, explicou a lei. Então Jesus não teve só o cuidado de cumprir, ele teve o cuidado também de explicar. Outra verdade, diga comigo que o Senhor Jesus corrigiu interpretações equivocadas da lei. Então Jesus não apenas cumpriu a lei, explicou a lei, ele também pegou aquelas interpretações equivocadas dos escribas, dos fariseus, dos dias dele e corrigiu. Ele, bateu e corrigiu. Outra verdade, diz comigo, que o Senhor Jesus aprofundou alguns mandamentos da lei. É outra verdade. Tem coisa que os judeus tinham uma ideia, não matarás. Jesus pegou esse mandamento, não matar, e falou, vou mostrar para vocês de verdade essa história. E aprofundou, e levou, e ele condenou a atitude, a ira. Ele condenou a ira, o ódio. Ele falou, quem odeia, já matou. Não adulterarás. Ele pegou esse mandamento, não adulterarás, e mostrou que todo o problema do adultério está dentro do homem, do coração do homem. Então ele aprofundou alguns mandamentos da lei. Se um discípulo de Jesus quiser andar de acordo com a palavra de Deus, ele vai precisar ir muito mais além em alguns mandamentos da lei. Eu citei ontem para as irmãs uma história que a gente tratou lá no Chile, de um pastor que beijou algumas mulheres lá. Ele não teve relações sexuais com nenhuma mulher. Mas nós tratamos o caso dele como um adultério. Mas como adulterou se ele não transou com ninguém? Não, porque Jesus falou que aquele que olha para uma mulher e cobiça aquela mulher, coisa e tal, ele já adulterou no coração dele. Então, para a mulher dele era muito simples dizer, você adulterou, você adulterou a nossa relação. Mas quem disse isso? Não foi Moisés. Que para Moisés era tranquilão, cobiçar à vontade. O negócio, Moisés condenou o ato do adultério, mas Jesus condenou a atitude. Jesus foi mais fundo. Então, é inequívoco que Jesus pegou alguns mandamentos da lei e aprofundou. Desceu fundo com esses mandamentos. Outra coisa que a gente precisa também, nessa hora de lei e graça, ter clareza. Diga comigo que algumas coisas da lei eram sombras. E é verdade, algumas coisas eram sombras. Como assim sombra, Franco? A Bíblia fala disso. O tabernáculo. Ninguém tem mais tabernáculo. Se você encontrar igreja, tabernáculo de Deus, ele está se referindo a uma sombra. Acabou esse negócio de local santo. O lugar da habitação de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o tabernáculo, houve o tabernáculo. Houve o lugar onde Deus morava. E os sacrifícios de animais? Fazemos algum? Não mais. Por quê? Porque isso já passou. Foi feito esse sacrifício. O cordeiro derradeiro foi Jesus. Pô. Acabou nele. Se cumpriu e ficou tudo isso aí como uma sombra. Então tem várias coisas da lei, que se falou da lei, que você vê claramente que são sombras. Outra coisa, diga comigo, que o Cristo, diga que o Cristo absorveu em si mesmo alguns mandamentos. Que mandamento Jesus absorveu em si mesmo? Circuncisão. Alguém aqui precisa passar a faca no prepúcio do pênis para fazer parte da igreja? Não. Mas acabou a circuncisão? A circuncisão agora é diferente. Mas Jesus é a nossa circuncisão. O sábado. Se você não é adventista do sétimo dia, você não guarda o sábado. Guarda? Mas por que você não guarda o sábado se era lei? Alguém pode perguntar, ô meu amigo, por que tu não guarda o sábado? A Bíblia diz que é mandamento aqui, ó, por que tu não guarda o sábado? Tem um texto do Anderson Paes, que eu acho que é um dos melhores que eu já li sobre o tema. Está no Conexão Eclésia. Acho que o título é Por que eu não guardo o sábado? Não. Razões para não guardar o sábado. Eu recomendo você ficar, se você quer entender melhor o assunto, leia o texto do Paes. Mas
O resumo da ópera é o seguinte: Jesus é o nosso sábado. Você vai descobrir isso. Ele é o nosso descanso. Ele, então, se cumpriu nele o sábado. Então, daí Paulo diz que dia santo, lua, festa, você já não precisa mais. Mas não precisa por quê? Porque ele próprio, Cristo, se tornou, da parte de Deus, o nosso descanso. E aos Hebreus tu vai entender isso. E se você ler o documento do Pai, tu vai curtir de montão. E por fim, diga comigo, vou falar, acho que uma última verdade, que podia falar outros, mas diga comigo assim, que nós não somos justificados pela lei. Ou seja, toda a lei de Moisés não justifica nenhum de nós, se a gente começar o empenho de se cumprir, de se viver, de se praticar. Por quê? Era simples, eu vou te explicar. A lei ela tinha um princípio assim, muito interessante. Você podia cumprir vários mandamentos da lei, vários. Mas a hora que você pecasse em um mandamento, tudo o resto é igual efeito dominó, acabou tudo. Tudo que você cumpriu até ali, então foi destruído. Então, ou seja, nenhum homem se justificou pela lei. Por quê? Porque todo homem peca. Todos pecaram, disse Paulo, e destituídos foram da glória de Deus. Então, como a lei tinha implícito não estava implícito, estava explícito a lei, que a hora que você errasse em um mandamento, todos os outros zerou a tua condição, então ninguém foi justificado pela lei, nós não somos justificados pela lei, inclusive ninguém está aqui por causa da lei de Moisés, nós estamos aqui por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Você diz amém ou não? Alguém pregou para você, você creu, e através dessa fé você está incluído no reino de Deus, e a lei para você é interessante? É. Porque eu acho que também existe uma grande diferença, eu queria deixar marcado aqui, eu não sei se você consegue guardar isso no teu coração, mas é assim, o fato de nós não sermos justificados pela lei e não pregarmos a justificação pela lei, não significa que a gente deve falar mal da lei. Outra coisa, não significa que a gente não tenha que ensinar muitos mandamentos da lei. Porque se Jesus aprofundou alguns, se Jesus falou de alguns, a gente tem que ensinar. Por isso que Jesus falou que quem me ensina esses mandamentos está em maus lençóis. E quem negar esses mandamentos também está em maus lençóis. Depois a gente pode ler o texto. Mas é importante que a gente saiba lidar com essa mudança da lei e da graça. E por que eu falo que é estar no meio do caminho? Vou tentar te ajudar. O que é estar no meio do caminho? Olha para cá. Põe atenção aqui. Eu digo assim para você, nós não somos mais a circuncisão. Ninguém precisa se circuncidar. Você diz amém ou não? Mas se eu disser assim, você acredita que Deus espera que a gente seja circuncidado ainda? Assim, mas como? Não é na carne. Existe uma circuncisão. Qual é a circuncisão? Romanos 2, 29. O que diz Romanos 2, 29? Judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Está até ali projetado, né? Tá? Prepara também, Tita. Então, Filipenses, é Tita que está ali, né, Tita? 3. Acho que é Filipenses 3:3, tomara que seja. O que diz Filipenses 3:3? Porque nós é que somos o quê? Agora presta atenção, o que nos qualifica como circuncisão? Diz, nós que adoramos a Deus em espírito. E o quê? Nos gloriamos em? E não confiamos em quê? Se um camarada começar a bater no peito e dizer que está bem porque ele não é da circuncisão, ele está se gloriando na carne. Se alguém, não, meu irmão, aqui não tem circuncisão não, a gente é contra a lei. Aquela história de pregar contra o dízimo, está se gloriando em quê? Isso é mais espiritual porque você fala que o dízimo não justifica ninguém?
Outra coisa que deve se pensar, pensa no que eu vou te falar. Uma pessoa que diz que não é da circuncisão da carne, mas também não adora Deus em espírito e é carnal, ela está aonde, essa pessoa? Está na graça de Deus? Ô Sandro, de um lado não quer circuncisão, mas também não é um circunciso de coração. Ou será que a gente não encontra um montão de irmãozinho que se garante na própria carne? Que na hora de adorar a Deus em espírito, não adora a Deus em espírito. Será que não tem no meio da igreja essa gente? Ou tem? Tem ou não? Tem. Ora, se tem, eu te pergunto, é circunciso de coração? Não. Também não é na carne, mas também não é no coração. Logo, é o que eu chamo de estar entre a lei e a graça. O cara não está na lei, mas também não está na graça. Foi a minha surpresa lá com o pastor que falou que estava ensinando contra a lei, que estava quebrando. Falei, pô, não está na lei. Mas está onde essa igreja? Essa igreja não está na graça também. Porque a graça, a igreja primitiva superabundava. Então, o que eles estavam ensinando, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Era mais do que a lei. Jesus falou para os discípulos, se a tua justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, você não entrará no reino. Então, sobre o sábado. Eu não guardo sábado. Tá bom, você não guarda sábado. Tá legal. Mas você descansa em Deus? Jesus é o teu descanso? Jesus é a tua confiança? Jesus é o teu sábado? Sabe que você conhece alguém no meio da igreja cujo coração não descansa em Deus? Você conhece alguém assim? Será que tem algum discípulo entre nós? Tindinho está falando assim insistentemente. Que porventura nunca entrou no sábado de Deus, nunca experimentou o descanso em Jesus. Sabe que tem alguém assim entre nós? Você tem? Não está na lei, porque não guarda o sábado, não é adventista do sétimo dia, mas também não está na graça. É isso que eu chamo de estar entre uma coisa e outra. Porque se você não guarda o sábado, mas também não descansa em Jesus, você não está nem na lei nem na graça. Se você não circuncidou e não cortou o prepúcio do pênis, mas também vive se gabando na própria força, tampouco é um circunciso de coração. Segue no meio do caminho, é alguém que está gravitando no meio do caminho. Já houve um adianto para você, você saiu da lei, mas você não chegou na graça ainda não, filho. Você está longe da graça. E sobre os dízimos, eu penso que a gente não deve deixar de ensinar as verdades sobre o dízimo, porque alguns se utilizam dela de forma errada. Mas o dízimo tem um monte de ladrão. Mas só por isso tu não vai ensinar? Tu não vai falar? Porque muita gente usa o ensino de forma errada e outros também usam de falsa humildade. Uma sabedoria equivocada, que começa a combater o legalismo do dízimo. Quais são os argumentos principais das pessoas para não dar dízimo? Vocês sabem? Eu reuni alguns aqui, não sei se são todos, mas os principais que eu ouço. O principal, sabe qual é? O dízimo é da lei. Nós não somos da lei, somos da graça. Esse é o principal argumento. E um argumento errado. Por quê? Porque o dízimo não nasceu na lei. O dízimo nasceu antes da lei. Já nasceu lá com Abraão. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Depois Jacó queria dar o dízimo. Isso não tem nada a ver com lei. Mais tarde, sim. Aí quando tu vai lá em Gênesis, aí tu pega esses textos de Gênesis 14 e tal, tu vai ver claramente que o dízimo já era praticado antes da lei. Mas quando você começa a ler a partir do Êxodo, Deuteronômio, que fica muito mais claro, e talvez Levítico também deixe claro isso aí, você vai ver que o dízimo foi regulamentado pela lei. Então não é que ele nasceu na lei, ele não nasceu na lei, ele foi regulamentado. Ele existia antes e a lei só fez o quê?
regulamentou. Como é que Deus regulamentou o dízimo? Foi simples. Deus tinha uma tribo lá que vivia exclusivamente da obra. Vivia para cuidar do tabernáculo. Então Deus convencionou assim, olha, todas as outras tribos separa o dízimo para essa tribo que vai se dedicar exclusivamente ao meu trabalho. Então foi assim que Deus regulamentou o dízimo que era dele. O povo dava para ele, para Deus. Então, assim foi regulamentado o dízimo. Então esse argumento, o dízimo nasceu na lei, é argumento falho. Não é um argumento bom, para não se ensinar sobre, entendeu? Eu não estou nem defendendo o dízimo. Olha aqui, a minha proposta aqui nem era defender. Era só mostrar como é frágil o pensamento daqueles que combatem. Deu para entender ou não? Porque o dízimo é uma coisa muito de fé, mano, de cada um com Deus. O cara tem que a relação dele com Deus. Tá ligado? Se você quiser ensinar sobre dízimo a alguém que fala assim, me ensina sobre dízimo, eu vou falar do teu relacionamento com Deus. Aí tu vai falar de oração, tu vai falar e fala de dízimo. Usa o termo que tu quiser, primícia, dá o teu nome lá. Aí tu vai ensinar algo que fala da relação dele com Deus. Não tem nada a ver da relação dele com outra pessoa, é com Deus inicialmente. Outra coisa, outro argumento, que esse também é forte, não há ensino sobre o dízimo no Novo Testamento. É outro argumento, né? Peguei bem? É um argumento também. E é interessante que as pessoas dizem, não há ensino. Não, não há. Jesus nunca ensinou sobre a prática. Nem os apóstolos. Não há. Mas Jesus também nunca foi acusado de não dar o dízimo. Acusaram Jesus de várias coisas, menos de não dar dízimo. Tentaram até acusar Jesus de não pagar o imposto do templo. Vem cá, vocês não pagam o imposto do templo, não? Aí Jesus explica claramente que ele é maior do que tudo aquilo ali, mas ele manda Pedro ir lá pescar um peixinho, tirar uma moedinha da boca e fala assim, paga para nós dois aí o imposto. Eu te pergunto, será que se Jesus não desse o dízimo, aqueles fariseus não teriam já visto? E não teriam acusado Jesus de não dar dízimo? Tudo que Jesus falou que era contra a lei, eles acusaram Jesus. Ou melhor, contra a interpretação da lei que eles tinham. Os apóstolos também não foram acusados. Também não foram acusados. Que é outra coisa interessante. Agora, o que mais me faz pensar é o seguinte. Quando alguém usa esse argumento assim, olha, não está no Novo Testamento, não tem nenhum mandamento no Novo Testamento sobre esse assunto, não fala nada, então logo é da lei, não precisa ensinar. Eu estava pensando com Deus assim, eu falei, será que tem algum mandamento que não está no Novo Testamento e que a gente ensina? Se alguém usar o argumento do não há ensino no Novo Testamento para o dízimo, ele pode também encontrar outras coisas que não tem no Novo Testamento e se fundamentar de igual maneira. Então também é um argumento falho. De todos os argumentos aqui, é um falho. Oi, amado meu. Mas ele fala claramente que se deve dar algo a Deus. Então, quando é questionado, quando Jesus é questionado em relação ao pagamento de impostos, ele fala, César dá a Deus o que é de Deus. Então, se o dízimo era algo extremamente comum, conhecido e praticado, nesse ponto ele reforça que existe sim algo que você precisa dar a Deus e na verdade você precisa pagar os impostos. E fala diretamente da sua finança. Muito bom. Esse texto está falando de jurisdição de autoridade. Né? Ele também, embora o cara pode usar como Mateus 23 lá, ele pode usar esse texto também. Mas não é um ensino. Porque Jesus ali está respondendo uma questão para dividir a jurisdição de autoridade. Ele falou, existe uma autoridade de César realmente. Dá para ele o que é dele. E existe a autoridade de Deus lá. Ele separa essa jurisdição, entendeu? Mas o cara não pode tomar aquilo como ensino. Você está dando clarinho a tua fé. Eu concordo contigo. Mas se você falar com um cara que prega contra o dízimo, ele vai chamar isso de legalismo. Mas isso é legalista, pô. Não vê dízimo. A guerra dava o que queria, conforme quisesse, desce na telha a hora que quisesse. Porque é isso que eles defendem. Por que cai as arrecadações? Porque as pessoas que ao se ver livre do dízimo, começam a dar o quê? Dá qualquer coisa. E nem a justiça deles excede a dos escribas e fariseus que davam o dízimo de tudo.
E Jesus já advertiu os discípulos, se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino dos céus. Mas esse ensino, ele é muito mais forte no meio dos avarentos, entendeu? Quer ver um outro argumento interessante? Esse é muito usado no meio mais teológico. O pessoal gosta de... Internet deve ter muita coisa. Não, porque Paulo, ele não recebia sustento das igrejas. Paulo trabalhava com a própria mão dele e fazia as barraquinhas dele lá, as tendas. Quem já ouviu esse argumento aqui? Já ouviu, né? Esse argumento rola. Não, porque Paulo trabalhava. Cara, isso aí esse talvez seja um dos equívocos mais engraçados da Bíblia. Por quê? Porque Paulo, na verdade, ele só não recebeu em duas igrejas. Corinto e Tessalônica. Só aí que ele não recebeu. Em duas. Das muitas igrejas que ele teve, só em duas que ele não recebeu. Ele explica. Se a Tita colocar ali 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12, né? Ele vai, podia até pegar antes do capítulo 11, de 10 ao 15, mas o 12, aí é 11 e 10, né? Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Ele está falando agora, por quê? Porque não amo vocês, Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim... Ele está explicando por que ele não recebeu lá. Ele estava dizendo, gente, não é porque eu não amo vocês que eu não recebi lá. Eu, aqui, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados igual a nós nas coisas de que se orgulham. O tema ali é o sustento. Depois você pode olhar inteiro. A RA, gosto da RA que diz assim, a fim de cortar ocasião. A quem? A esses caras que se dizem apóstolos. Porque sendo ele pai da igreja em Corinto, apareceu vários apóstolos lá. Não é como é hoje, que você pode pegar o telefone e ligar, fulano, Franco, tu conhece esse cara aqui que está nessa cidade? Não é como é hoje. Naquela época o cara chegava lá com um discurso de crente, aí já virava obreiro. Aí os caras começavam a sustentar o cara. Paulo chega lá e vê toda aquela desordem, o que ele faz? Ele fala, aqui, não quero receber nada de vocês. Por quê? Porque eu não quero. Mas por quê? Porque eu quero cortar a oportunidade desses caras. Porque se eu sou pai de vocês e não recebo de vocês, esses caras também não vão receber. E aí Paulo tira e explica, porque isso aqui já era um problema que vocês nem imaginam. Porque Jesus tinha dito que aquele que prega o evangelho vive do... Então, quando os coríntios começaram a ver Paulo não recebendo, começaram a questionar o apostolado dele, como se ele não tivesse fé. Deu para entender ou não? Como se ele não tivesse amor. Por que Paulo está trabalhando? Esse cara não crê não que Deus pode suprir ele? Então o negócio começou a virar contra ele. Então ele teve que, na segunda carta, se defender e explicar profundamente os motivos dele. Em Tessalônica, também. 2 Tessalonicenses, na segunda carta, Paulo explica, caso de Tessalônica é mais tranquilo, né? Capítulo 3, versículo de 6 a 12. Mas Tessalônica era uma igreja preguiçosa. O pessoal não gostava de trabalhar. Então ele chegou lá em Tessalônica e viu que a galera não era boa de trabalho. O que ele fez? Ele vou trabalhar, vou ganhar meu pão com a mão. Então ele fazia. Mas em algum momento, o cara não dava conta. O trabalho dele espiritual aumentou muito. Bem, como é que ele então fez para viver? Porque também tem esse detalhe, a obra multiplicou e em algum momento não dava para fazer mais tenda não. Como é que ele fez? Ele explica isso. 2 Coríntios capítulo 11, de 7 a 9, ele começa a dizer, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, o versículo 8 de 2 Coríntios capítulo 11, não sei se a Tita tem aqui,
que está escrito aí, irmãos? Não ouvi. Você sabe o que é despojar? Você sabe qual é a palavra original ali? Oi? Ele quis dizer o seguinte, Edson, que ele aceitou oferta de gente pobre. De gente mais pobre do que os coríntios para servir a igreja de Corinto. Ele despojou, ele tirou mesmo. Ele estava dizendo o seguinte, que era um despojo porque ele estava tirando, ele se sentia tirando de gente mais necessitada. Tipo, você viu uma igreja mais rica recebendo dinheiro de uma igreja mais pobre. É um despojo. Eu despojei outras igrejas para servir vocês. Então, Paulo não trabalhou, não recebeu de Corinto, mas ele despojou outras igrejas. Na hora que ele não podia mais fazer tendas e seguir com a obra. Porque o tempo que deu para fazer tenda, ele fez tenda. Fez tenda mesmo. E Filipenses 4, de 15 a 16, versículo 15, aí ele vai explicar quando ele foi para Macedônia, lá, partiu da Macedônia, né? Sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Aí ele entrega o ouro. O que ele entrega no versículo 16? Aí ele entrega. Aí Paulo entregou. E aqui é um outro caso também de necessidade, vocês sabem disso. Ele recebeu quando ele estava em Tessalônica. Ele falou, olha, como é que eu fiz em Tessalônica? Como é que eu me virei em Tessalônica? Vocês me ajudaram, desde o início vocês me ajudam. Desde o início vocês seguram a minha corda. Desde o início vocês sustentam o meu ministério. Desde o início. É assim que Paulo explica a situação. Então esse argumento que uso de que Paulo não recebia, que ele trabalhava. Ixi, eu já ouvi tanto teólogo gastar isso, mas parece que não lê a Bíblia. Porque quando você lê, você não suporta. Entendeu, amados? Você não suporta. É fato que algumas vezes ele providenciou o sustento dele, mas outras vezes não providenciou, e quando não providenciou, alguém providenciou. Entendeu? Como eles faziam? Se era com dízimo, oferta, primícia, eu não sei como é que eles faziam, qual o nome que dava, mas eles davam. Eles davam. E eu, antes de terminar aqui, porque eu recomendo que você leia essa apostila nossa, que ela é bem completinha, sobre o assunto, eu queria dizer uma coisa. Eu li outro dia, conversando com a menina no Facebook, lá, a garota, sobre lei, graça, lei, graça, lei, graça. Ela falou assim, a lei está morta. Ela falou, a lei está morta. Eu entendo a guerra das pessoas com a lei. Algumas, porque é melhor dizer que na graça não tem nem pecado. Você já ouviu essa expressão que na graça ninguém peca? Quem já ouviu essa expressão? Eita, na graça não há pecado. Na graça não há pecado, não peca. Mas, na verdade, a graça trata com a gente assim, você peca assim, você se humilha assim, você confessa assim, e a graça maravilhosa te perdoa assim. O tema não é que não há pecado, é que há perdão, há sempre uma provisão de perdão. Talvez você não saiba disso, eu não estou falando isso para animar o teu pecado, não. Mas a provisão de perdão na vida de um cristão é um negócio tão absurdo, que Deus provê o perdão para você dos teus pecados praticados e dos teus pecados que ainda serão praticados. Dá para entender isso ou não? A provisão do perdão de Deus é tão abundante na vida de uma pessoa que Ele não apenas perdoou os teus pecados, Ele vai perdoar os teus pecados. E eu não falo isso para que você siga pecando. Não, Paulo também disse, onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Mas eu não falo isso para você seguir pecando, eu falo isso para dizer que
É um negócio inexplicável. Assim é a graça de Deus. Mas a graça não nega que o homem peca. A graça, pelo contrário, esse é o barato da graça. É que Deus olha para a gente, vê a gente tão miserável, tão miserável, tão miserável, tão miserável, mas ainda assim nos perdoa. Nos ama. Isso é uma coisa linda da graça. Né? Tem gente que tenta dizer que a graça cega Deus. Tinha um autor antigo, não sei se tem livro dele mais aí, rolando por aí, mas o Philip Yancey, vou falar o nome do santo. E vou falar o nome do livro, Maravilhosa Graça. Então ele, eu não li esse livro, mas Denise, como é uma boa leitora, falei ontem, né? Ela lê e quando ela contesta, ela me traz um problema. Franco, eu li um negócio que tão esquisito, eu não concordei, o que tu acha? Aí o cara está dizendo que Deus era um pai cego de amor. Então essa compreensão da graça é louca. Eu falei, não, Denise, está certa. Deus não é cego e nunca será cego. E esse é o barato da graça. Por quê? Porque Deus consegue olhar com os olhos dele, ver quão miseráveis nós somos e ainda assim nos amar. Esse é o barato da graça. Deus não fica cego. Nunca fica cego. Ó, irmãos, Deus não fica cego, e não apenas isso, falei hoje também, conversando com alguns irmãos mais cedo. Não apenas isso, o perdão de Deus não anula a nossa correção. Às vezes teu filho apronta lá, você está perdoado e deixa para lá. Deus não. Deus perdoa e desce a vara. Lê a Bíblia. Tu vai ver. Deus é capaz de perdoar você, senão você não vai morrer não. Ah, que legal, mas peraí, não terminei? Terminei não, ó. Você vai aprender a lição. Nós não. Na nossa cegueira, quando a gente pensa assim, perdoou, zerou tudo. Zerou nada. Deus não vai deixar você sendo a mesma pessoa, Ele vai mudar você. E a mudança vem com a correção. Então, essas distorções que a gente tem sobre a graça, que aí seria um outro dia só para falar da graça, é interessante você ver também, para você compreender um pouco sobre a lei. Vamos ler aqui, por exemplo, eu falei para a menina, a lei não está morta não, porque Deus escreveu a lei dele nas tábuas do nosso coração, ela nunca esteve tão viva. O que Deus não quer é que a gente se justifique por ela. Mas tudo que Deus falou desde o princípio está falado. Nem um i, nem um tio da lei cai. O que Jesus corrigiu está corrigido, o que Ele aprofundou está aprofundado e é o que é. E aí eu posso abrir com vocês Mateus aqui 5, 17 a 20 e ler com vocês. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Isso Jesus falando. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem. O céu e a terra já passou ou não? Já passaram ou não? Então, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo se cumpra. Agora, olha só a advertência dele. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens será o quê? Considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu posso seguir dizendo, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quantos me entendem? Está clarinho isso aí, não está? Acho que mais claro é impossível. Eu digo assim, irmão, eu não ensinar para alguém, eu não ensino que ele é justificado pela lei, porque isso é uma heresia. Ninguém aqui foi justificado pela lei. Todos nós estamos aqui por causa da nossa fé em Jesus. Foi uma graça que nos alcançou. Isso não significa que a lei é ruim, que não deve ser ensinada. Porque uma coisa é você estar na carne tentando cumprir a lei para ser santo. Isso é religião. Outra coisa é você estar no Espírito e viver a lei de forma maravilhosa, sem esforço da carne. São coisas distintas. Você precisa conhecer a lei de Deus. Sim. 1 Timóteo 1:8. O que diz 1 Timóteo 1:8? E aí Paulo falando para Timóteo. Sabemos o quê? A lei é boa.
Mas o quê? Que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Ele não está dizendo que a lei é ruim. Então, que a lei é boa. Por que as pessoas têm tanta ojeriza com a lei, se ela é boa? Agora, qual é o problema? É como a gente lida com ela, se é de forma adequada ou inadequada. Quem tenta se justificar pela lei, está se utilizando mal da lei. Não vai conseguir. Mas se você dissesse, pô, Franco, eu leio a lei de Deus, fico maravilhado, encantado, e quero viver isso intensamente. Você não está errado. O que está errado? A lei é boa. A lei é boa. Você não será justificado por ela, mas ela, cumprida na tua vida, vai mostrar a fé que você tem. O raciocínio do Halbe que está exato. Se os caras praticavam assim, Jesus falou isso, tá bom, é isso mesmo. É uma compreensão natural. Um fluir gostoso, não é impositivo. Não é impositivo. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Deus nos salvou para as boas obras. Boa obra de ninguém salvou ninguém. Mas se tem alguém salvo, vai ter boas obras. Senão não tem fé. Tua fé é morta. Fé sem obra é o quê? Morta. Romanos 7,16. Paulo diz, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele está dando aquelas explicações todinha de viver na carne, viver no espírito. Mas quando ele é vencido pela natureza adâmica dele, cansada, ele está admitindo uma coisa, que a lei é boa. É a lei que prova que nós não podemos, de forma alguma, agradar a Deus na força. E é a lei que prova isso. Lê a lei de Deus e entra em crise. Aí você está legal, no caminho bom. Quando alguém diz, pô, Franco, essas palavras me confrontam, eu entro numa profunda crise. Glória a Deus, é isso mesmo que tem que gerar em você crise. Crise para quê? Para viver no Espírito, para você depender de Deus todo dia, orar. Oração não é religião, não é liturgia. Oração é a conversa com Deus, principalmente aquela conversa de quem necessita muito de ajuda. Né? Os homens necessitam de ajuda. Né? Necessitam ou não? Eu vou colocar uma tradução aqui de Mateus 7,23. Você coloca aí, Tita, eu não sei como é que está a NVI. 7,23 de Mateus. Vamos sei como é que está. Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afaste de mim vocês que praticam o mal. A RA diz, vocês que praticam a iniquidade. A NVT, essa versão nova do Mundo Cristão, que a maioria está lendo aí, não obedecem à lei. Quando eu li isso, eu falei, não obedece à lei? Peraí. E é verdade, a original é isso mesmo. A palavra no original grego é isso. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, afaste de mim vocês que não obedecem à lei. Eu pensei, por que não traduziram desde o princípio assim? É que não obedece à lei. Porque o normal de um cristão é ser obediente à lei de Deus. Porque a lei de Deus é boa. Olha para ela, não matar, não roubar, não furtar. Ela tem um resumo. Qual é o resumo dela? O resumo dela é ame a Deus, sobre tudo. Ame o teu próximo. Aquilo que você quer que os homens façam, faça você a eles. Então, Paulo chegou a dizer que o amor a Deus e o amor ao próximo resume toda a lei e os profetas. Então, é uma lei fundamentada no amor. Se alguém observar a lei, ele vai fazer o bem o tempo inteiro. Ele vai ser justo se alguém observar a lei. Justo mesmo. Por que tu acha que Zaqueu teve uma conversa com Jesus e falou assim, metade dos meus bens darei aos pobres? Por que ele quis restituir? O que Jesus falou com ele, cara? Ele chegou a uma conclusão. Ele era cobrador de imposto. Devia ganhar muita grana com esse negócio. Muito parecido com os dias atuais, né? Pessoal lá dos impostos. Devia ganhar muita grana, mas chegou a uma conclusão. Eu não tenho como restituir essa grana. Ele deve ter feito uma conta assim, olha, se eu tivesse sido um cara honesto, eu não teria a metade do que eu tenho.
ou eu teria só a metade. Então significa que a outra metade não me pertence. Se a outra metade não me pertence, eu vou fazer o seguinte: metade dos meus bens darei aos pobres. Eu tive uma conversa uma vez com um oficial intendente, acho que eu te falei isso, né, Edson? Cara ouviu o evangelho, mas tão redondinho. Quando terminou, ele falou: cara, Franco, eu estou ferrado. Eu falei: por quê? Ele falou: eu tenho 3 casas lá na região dos Lagos, eu tenho um apartamento lá no Recreio dos Bandeirantes, eu tenho isso. Olha, eu ganho dinheiro, que os caras jogam dentro do meu carro o dinheiro, nem peço mais. E não era um dinheiro que ele podia devolver, porque era um dinheiro de licitação. Os caras ganhavam as licitações e premiavam, aí jogava dinheiro para ele. Tá presente para tudo que é lado, presenteava ele à vontade. Aqueles presentinhos. Quando o cara é oficial responsável pela compra e venda do quartel, imagina? Quanta grana que não rola, né? Quem não quer ganhar a licitação, né? Então ele falou: cara, e aí, o que eu faço? Eu quero doar para a igreja. Eu falei: para cá não, vai saindo. Primeira coisa que o cara quer é desovar tudo na igreja. Eu falei: aqui não tem desova não, legal. O que eu faço com isso, cara? É simples. Jesus falou que das riquezas ilícitas fazei amigos. Esse negócio não é teu. Você não tem como devolver para o dono. Então, qual é o meu conselho para você? Tem pobre para cá, tem gente pobre que precisa. Tem muito irmão lá na Vila Vintém, na Vila Aliança, e vai ficar feliz da vida. Vamos converter isso de forma que pessoas sejam abençoadas. Topa, fechou. Colocamos um irmão lá com ele lá, ele foi lá e foi desfazendo de tudo, de casa, de tudo. Foi vendendo, foi doando, foi entregando, foi servindo, acabou. Voltou para a realidade dele de oficial intendente da aeronáutica. Que era a realidade dele, do salário que permitia ele ter o que ele tinha. Passou dali, já era ilícito. Foi o que aconteceu com o Zaqueu na minha cabeça. O Zaqueu falou: metade dos meus bens vou dar para os pobres, acabou. E se alguém vier aqui, não precisa nem provar, olha o que Zaqueu falou: se alguém vier aqui, porque pela lei dos judeus tinha que vir com 2 ou 3 testemunhas para tudo se estabelecer. Se alguém vier aqui e falar: olha, você me defraudou, eu vou restituir 4 vezes mais. Era lei. Jesus falou: a salvação chegou nessa casa. Ele Jesus disse: seu legalista, para com isso, Zaqueu. É um novo tempo, é o tempo da graça. Jesus aplaudiu o cara, rapaz. Diz: a salvação chegou. Podia ser, pai. Você podia dizer: tu é um legalista. Que papo é esse de 4 vezes? Que papo é esse? Nada, a lei é boa. A lei é boa para quem se usa dela adequadamente. A lei é boa. Os ensinos do Senhor. Quer restituir? Tem que restituir. Consulta a lei. Se converteu, irmão. Olha a lei. Tem lei para tudo. Até para o animal feroz, pitbull, que morde os outros. Leia a Bíblia. Tem lei para animal feroz, que o teu vizinho falou: esse teu cão é perigoso, hein, cara? Cuidado. Tá legal. Sob domínio, né, Thiago? Thiago gostava de um pitbull lá que mordeu a mãe dele, mordeu ele, mordeu quase todo mundo. Os caras de pitbull, cara. Tu vê esses caras de pitbull. Eu tinha que queimar teu filme, né? Falei de pitbull. Esses caras de pitbull. O que esses caras têm na cabeça? Mas tem, né, cara? Mas tem lei para tudo. Olha a Bíblia. Olha como é que Deus responsabiliza o dono de um animal feroz que foi advertido e não tomou providência. Olha como Deus trata o cara que matou um ladrão de noite, o cara que matou um ladrão de dia. Olha como é que Deus trata alguém que matou outro por acidente. Vai olhando, tem tudo. Está lá. Você vai. Aquela leitura que vamos ter, tipo, chato pra caramba, não gosto disso aqui não, é chato, vou pular. Querido, está perdendo uma excelente oportunidade de aprender um monte de coisa boa. E está cheio de princípios, de cuidado com o outro, com o próximo. O cuidar de Deus é com o outro, entendeu? Com o outro. Muita coisa que a gente chama de educação. Isso é educação. Olha aí, menino, olha o teu irmão. Deus chama de amar o próximo. Você já pensou se os filhos, ao invés de aprender que é educado da vez, aprendesse quem ama da vez? Dá a vez para o outro. Considera o outro superior a ele mesmo.
Assim. É assim. E tem um monte de país aí que o pessoal diz, país é desenvolvido, primeiro mundo. Mano, está cheio de princípio da lei. Está cheio de gente que ensina desde criança a olhar para o próximo. Vai lá, pega os ensinos lá dos americanos lá, embora os americanos estão cheios de evangelho no meio lá, embora estão perdidos, mas tem, vai ver, pô. Ó, meu filho, olha aqui, ó, teu irmão vem primeiro. Teu irmão é importante. É isso que vão ensinar à mesa, educando os filhos. Vai lá, nos lugares lá, os caras já nem se lembram mais de Deus, mas os ensinos estão lá. Não fica pensando que aquilo ali saiu da cabeça de algum demônio, de algum cara. Saiu das escrituras, amado. O que tem de bom ainda no mundo é da lei de Deus. O que tem de ruim é gente que ignorou e desprezou a lei de Deus. Amém? Então, como eu disse, eu não queria nem falar aqui de dízimo ou não dízimo. Não queria falar só desses argumentos que tira você da lei e não leva você para nenhum lugar da graça. Porque se tem alguém na graça, você não vai desprezar nem a lei. Porque a lei não vai ser um jugo e uma imposição para você. Vai ser uma coisa sábia. Toda vez que você olhar para a lei, você vai ver sabedoria. Cara, que sábio esse negócio. Que negócio inteligente isso aqui. Que zelo de Deus. Que cuidado de Deus. Então não tenha medo, não. Não tenha medo da lei. Tenha ojeriza de quem prega a lei para justificar. Porque isso é uma religião que não vai levar você para lugar nenhum. Mas não tenha medo, não. Eu precisava dizer isso. Não sei se fui pontual. Estou pontual aqui no horário? Amém? Comuniquei a solicitação do Rubem, não sei se alcancei. Mas a minha sugestão final é o seguinte. Tem uma apostila chamada Toda Honra. Aquilo ali, quando a gente quer ensinar sobre honra, para vários irmãos, a gente senta, conversa, mostra, pam. A gente quer, eu já tenho até uma versão 4.0, que eu sempre vou atualizando alguma coisa, agrego alguma coisa, que eu acho que, por exemplo, eu agregaria essa apostila Toda Honra, esse tema da lei e da graça aqui, entre a lei e a graça, que eu acho que ajuda a compreensão, né? A gente pode disponibilizar, não pode, Tita? Botar em algum site, botar em algum lugar que você vai lá, clica, baixa, lê, bota o PDF, o pessoal lê. Depois, se tiver alguma dúvida, procura a tua liderança. Amém? Vamos orar, Sandrão? Quer orar aqui por nós? Tita, coloca aí Tito 2, capítulo 11. Tita, coloca Tito. Achei legal a gente ler esse texto aqui. Ah, tá vendo? Me deu a moral e depois tirou onda. Tô aprendendo direitinho, viu? O Franco falou muito da lei aqui, né? Mas quando falou da graça, falou, não estou falando isso para que ninguém peque, lembrando até de como Paulo citou, né? Mas o texto de Tito 2, que a Tita colocou, verso 11, diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí o 12 diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a lei mostra que o homem é impossível agradar a Deus na própria força. A graça é o socorro ao homem para poder viver plenamente as boas obras que Deus preparou para nós. Que é o socorro. É salvador, mas também nos ensina, nos educa a viver e renegar todas as paixões mundanas e viver de acordo com a vontade dele. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa noite, Senhor. Te louvamos pelo simples fato de estarmos aqui reunidos, Senhor. Que onde há 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali Tu estás. E hoje nós nos congregamos aqui no Teu nome, em torno da Tua autoridade, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. E nós Te louvamos porque a Tua palavra, mais uma vez, nos alcançou. E nós rogamos que essa palavra ela crie raízes em nossos corações, Senhor. E dê frutos, Senhor, para cima, Pai. Que seja a nossa vida transformada de glória em glória pelo lavar da Tua palavra, Senhor. Regenerador da Tua palavra, Senhor.
continua nos lavando, nos transformando, porque os tempos são difíceis, Senhor, mas o povo que vai te conhecer, que tem te conhecido, vai se mostrar forte, Senhor, e vai também praticar aquilo que está no teu coração, Pai, por intermédio do poder do teu Espírito. Então nos ajuda, Senhor, nos auxilia. Eis-nos aqui para que nossos corações sejam circuncidados por Ti, Senhor, sejam circuncisos, Senhor. Que nós venhamos a nos gloriar apenas na Tua graça, Senhor, no Teu querer e no poder do Teu Espírito Santo. Guarda os Teus filhos, Senhor, guarda-nos no retorno para casa, para onde formos agora, Senhor, e que essa semana nós venhamos a viver plenamente aquilo que ouvimos da Tua boca, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Beijão.